A paz de Cristo, mais um dia aqui contigo, refletindo nas Escrituras Sagradas. E hoje, sobre as novas possibilidades e oportunidades que o Senhor Jesus nos dá para mudar a rota. Jesus ele cura um paralítico que estava há 38 anos nessa situação. No outro dia, Jesus o encontra na festa e diz: "Não peques mais, para que não te suceda coisa pior." No texto não relata o que causou a paralisia deste homem, que estava cometido nessa situação há 38 anos, o limitando. Porém, Jesus, quando o encontra, dá a entender que as escolhas deste homem, as ações erradas, o pecado o conduziram a essa situação. Pois as nossas escolhas erradas, as nossas ações erradas e o pecado que cometemos trará consequências ruins, inclusive a morte eterna, se não nos arrependermos e confessarmos a Cristo como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus ele foi ao encontro pessoal deste homem. Jesus vem ao encontro pessoal com cada um de nós, através de pessoas, mensagens, sonhos, pensamentos. Sabemos se o caminho que estamos é certo ou não. E só existe um caminho, Jesus. Jesus é o único caminho que nos conduz à salvação, que nos conduz a uma mudança de atitude. Jesus vai até este homem e o cura. E isso me chama a atenção. Por quê? Pois o Senhor Jesus ele abençoa a todos. Mateus 5,45 diz: "Pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons. Ele faz chover tanto sobre justos como injustos." Quantas bênçãos e milagres recebemos sem esperarmos, que acreditamos que é coincidências. E é o nosso Pai que está nos céus cuidando de nós. Porém, o que fazemos com o que recebemos do Senhor é o que faz toda a diferença. Esse homem, ele se reuniu com pessoas que estavam em situações semelhantes à dele, em um local que ele acreditava em possibilidade de cura. E é nesse local que Jesus o encontra e lhe faz uma pergunta: se ele queria ser curado. Era uma pergunta direta e objetiva. Porém, aquele homem não responde sim ou não. Ele justifica. Assim como nós, aquele homem, ele não responde de forma objetiva. Ele quer explicar, ele quer justificar a situação dele ali. O porquê ele não consegue a cura, o porquê ninguém o ajuda. Quando aquela água era agitada, que ninguém o lançava naquela água para que ele recebesse a cura. Ele fala que quando ele tentava, outras pessoas iam à frente dele. Então ele se queixa por permanecer naquela situação. Jesus o ouve e não diz nada. Jesus simplesmente o cura. Por quê? Porque a Bíblia nos diz em Romanos 8:26 que o Espírito Santo de Deus nos assiste nas nossas fraquezas. E nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar como aquele homem, mas devemos orar mesmo assim. E o Espírito Santo que nos assiste conduzirá ao Pai a nossa oração, porque Ele nos conhece. Tem perguntas que não sabemos responder. Muitos de nós nem sabemos o que queremos. Temos explicações e justificativas para tudo, demonstrando exatamente que não sabemos o que queremos. Jesus finaliza com este homem quando o encontra já curado em um outro local e ele diz: "Escute, você agora está curado. Não peques mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior." João 5,14. Se manter são, se manter limpo, curado, é uma responsabilidade nossa. Jesus sabia o que havia conduzido aquele homem a estar naquela situação. Porém, o homem não falou para Jesus sobre isso. Assim somos nós. Nós sabemos onde erramos, o que nos conduziu a determinadas situações, porém nós tentamos justificar e não confessar
o nosso pecado e fazer o caminho de volta. O Senhor Jesus já nos deu todas as ferramentas para permanecermos na presença dele, mas ele não irá fazer aquilo que é nossa obrigação e que nós já temos consciência. O que conduziu aquele homem àquela situação foi a prática do pecado. Por isso o Senhor Jesus o adverte a não pecar mais, para não acontecer coisa pior com ele. Tiago 1, no versículo 13 e 15, até o 15 diz: E quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte, que foi o que aconteceu com aquele homem. A Bíblia é o nosso manual de instrução para nos mantermos no caminho da vida em Cristo. Ele nos ensina que devemos fugir da aparência do mal, que devemos vigiar, que devemos orar, que devemos manter a comunhão com os nossos irmãos, que devemos meditar na palavra dia e noite, e muito mais instruções valiosas que nos manterá no caminho da vida e nos livrará de situações ruins e nos livrará principalmente da morte eterna, da separação de Deus, o nosso Pai que está nos céus. Hoje, Deus te dá novas possibilidades. Hoje, Deus te dá a oportunidade de escolha. E o que você tem feito com essas possibilidades e oportunidades? Que o Senhor Jesus te abençoe.